Problemas ambientais globais e locais. Nos últimos anos, o meio ambiente tem sido um dos temas mais abordados nas provas de concursos públicos, especialmente devido à sua relevância para o desenvolvimento sustentável do Brasil e do mundo. Trata-se de um tópico interdisciplinar que está presente em áreas como direito ambiental, geografia, biologia e até mesmo em temas de atualidades, cobrados frequentemente em exames como o Enem ou concursos organizados por instituições renomadas, como o CESP, SEBRASP, Fundação Getúlio Vargas, FGV, Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional, IDECAM, e a Fundação Carlos Chagas, FCC. É importante compreender que os problemas ambientais podem ser divididos em dois grandes grupos, questões globais e questões locais. As questões globais são aquelas que afetam o planeta como um todo, como o aquecimento global, a perda da biodiversidade e a degradação dos oceanos. Já as questões locais referem-se a problemas que impactam diretamente uma determinada região ou país, como o desmatamento na Amazônia, a poluição do ar em grandes cidades como São Paulo, ou o saneamento básico deficiente em áreas periféricas. O que é central em ambos os casos é a constatação de que a ação humana é frequentemente o principal fator que desencadeia ou agrava esses problemas. Atividades como o desmatamento, industrialização desenfreada, uso inadequado dos recursos naturais e a falta de políticas públicas efetivas são apenas alguns dos exemplos de como o comportamento humano tem contribuído para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, a degradação dos solos e a contaminação das águas. Diversas organizações internacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas, têm alertado constantemente sobre a necessidade de uma mudança de comportamento para mitigar esses impactos. No Brasil, instituições como o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, têm um papel crucial na fiscalização e implementação de políticas ambientais, mas também enfrentam desafios devido a cortes orçamentários e à falta de apoio político. A legislação ambiental brasileira, inclusive, é considerada uma das mais avançadas do mundo. A Lei 9.605, 1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece punições severas para atividades que causem degradação ao meio ambiente. Além disso, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, garante a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. Portanto, para quem está se preparando para concursos públicos, é fundamental dominar esses conceitos e ter um entendimento claro de como os problemas ambientais afetam tanto o Brasil quanto o mundo, pois é um tema cada vez mais presente nas provas, especialmente em disciplinas que envolvem direito ambiental, geografia e atualidades. Ter conhecimento sobre o papel de autoridades como o Ministério do Meio Ambiente e as ações de organizações não governamentais, ONGs, como o Greenpeace e a WWF, também pode ser decisivo na hora da prova. Resumo: as questões ambientais, cada vez mais presentes em concursos, podem ser divididas entre globais e locais. Questões globais, como o aquecimento global e a perda de biodiversidade, envolvem a ação coordenada de instituições internacionais como a ONU e acordos como o Acordo de Paris. Já as questões locais, como o desmatamento e a poluição urbana, afetam diretamente regiões específicas, exigindo a atuação de órgãos nacionais como o IBAMA e ICMBio, além de políticas públicas voltadas para saneamento e preservação ambiental. Ambos os problemas, no entanto, têm a ação humana como um fator central, demandando soluções integradas que vão desde legislações rigorosas, como a Lei de Crimes Ambientais, até a conscientização global e local. Mudanças climáticas, impactos e políticas de mitigação. As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios ambientais da atualidade e são amplamente causadas pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO, e o metano, CH. Esses gases são liberados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento e atividades industriais. Ao serem liberados na atmosfera, esses gases criam uma espécie de cobertura que retém o calor, provocando o fenômeno conhecido como efeito estufa. O resultado é o aquecimento global, com uma série de consequências que afetam o planeta de forma generalizada e, em alguns casos, de maneira regional ou local. No cenário global,
O derretimento acelerado das calotas polares é um dos impactos mais visíveis das mudanças climáticas. Esse fenômeno contribui diretamente para o aumento do nível do mar, colocando em risco regiões costeiras e pequenos arquipélagos. Países insulares, como as Maldivas e Kiribati, correm o risco de desaparecer completamente sob o mar, deslocando milhares de pessoas e destruindo ecossistemas inteiros. Outro impacto significativo do aquecimento global é o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos. A elevação das temperaturas tem intensificado furacões, tufões, enchentes e secas prolongadas. Cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, apontam que as mudanças climáticas estão diretamente ligadas ao aumento da força desses desastres naturais, que causam danos bilionários e afetam milhões de vidas em todo o mundo. A perda de biodiversidade também é uma consequência grave do aumento das temperaturas. A mudança no clima força muitas espécies de animais e plantas a migrarem para áreas mais frias ou a enfrentarem a extinção, caso não consigam se adaptar. Isso ameaça não apenas o equilíbrio ecológico, mas também serviços essenciais que a biodiversidade oferece, como polinização e controle de pragas. Espécies como o urso polar e alguns anfíbios já estão em risco crítico de extinção devido ao aquecimento global. No Brasil, os impactos das mudanças climáticas são sentidos de maneira distinta, dependendo da região. A redução significativa no regime de chuvas, por exemplo, tem causado problemas graves nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. O setor agrícola, essencial para a economia nacional, sofre com a falta de chuvas, o que diminui a produtividade e impacta o abastecimento de água em grandes centros urbanos, como São Paulo. No Nordeste, o cenário também é preocupante. As secas, que já são um problema histórico, tornaram-se mais frequentes e prolongadas, afetando diretamente a agricultura familiar e o acesso à água. O aumento das temperaturas e a irregularidade das chuvas afetam de maneira crítica as condições de vida de milhares de famílias rurais, ampliando as desigualdades sociais. A Amazônia, muitas vezes chamada de pulmão do mundo, tem um papel fundamental na regulação climática global. No entanto, o desmatamento na região, causado pela expansão da fronteira agrícola e pela criação de áreas de pasto, agrava as mudanças climáticas. Com menos árvores para absorver o dióxido de carbono, há mais carbono na atmosfera, o que intensifica ainda mais o efeito estufa. O desmatamento da Amazônia compromete não apenas o Brasil, mas toda a estabilidade climática global. Diversas políticas e acordos internacionais têm sido implementados para mitigar esses impactos. Um dos principais marcos nesse esforço foi o Acordo de Paris, firmado em 2015. O Brasil, como signatário, comprometeu-se a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Embora as emissões brasileiras sejam uma fração das emissões globais, o Brasil desempenha um papel crítico devido à sua rica biodiversidade e à Amazônia, que é um importante sumidouro de carbono. As emissões globais estão diminuindo lentamente, mas permanecem altas, assim como as do Brasil, que precisam de uma redução mais significativa para cumprir as metas do Acordo de Paris. Ambos, Brasil e o cenário global, mostram uma leve tendência de queda após 2020, sugerindo que a desaceleração econômica e as ações climáticas podem estar contribuindo, embora não de forma suficientemente rápida. O compromisso na redução dos gases exige um esforço coordenado entre governo, empresas e sociedade civil para promover a transição para uma economia de baixo carbono. Uma das estratégias fundamentais para atingir essas metas é o investimento em energias renováveis. A substituição de fontes de energia poluentes, como o petróleo e o carvão, por alternativas limpas é essencial para enfrentar o aquecimento global. O Brasil já possui um vasto potencial de geração de energia solar e eólica, e o incentivo a essas fontes renováveis é crucial para cumprir as metas climáticas. Empresas como Neoenergia e Engie Brasil estão na vanguarda dos investimentos em energias limpas, contribuindo para a transição para uma matriz energética mais sustentável. Esses temas aparecem cada vez mais em provas de concursos públicos, especialmente em áreas ligadas a órgãos ambientais como o IBAMA e o ICMBio, além de disciplinas como Direito Ambiental e Geografia. Ter um entendimento claro sobre o impacto das ações humanas no meio ambiente e as políticas de mitigação adotadas globalmente será decisivo para o sucesso nas provas.
Resumo: impactos globais. As mudanças climáticas afetam o planeta como um todo, com o derretimento das calotas polares, eventos climáticos extremos e perda de biodiversidade. O aumento do nível do mar ameaça regiões costeiras e pequenas ilhas, enquanto espécies em várias partes do mundo enfrentam a extinção. Acordos internacionais, como o Acordo de Paris, buscam reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa. Impactos locais. Brasil. No Brasil, as secas e a diminuição das chuvas afetam principalmente as regiões Sudeste e Nordeste, prejudicando a agricultura e o abastecimento de água. O desmatamento na Amazônia contribui para o agravamento das mudanças climáticas, afetando a biodiversidade e comprometendo o papel do Brasil na regulação climática global. O país busca cumprir suas metas climáticas investindo em energias renováveis. Desmatamento e preservação da Amazônia. Desafios atuais. O desmatamento é considerado um dos mais graves problemas ambientais enfrentados pelo Brasil, com a Amazônia sendo a área mais atingida. Entre as principais causas desse fenômeno estão a expansão agrícola, a criação extensiva de pecuária, a exploração ilegal de madeira e a mineração predatória. Esses fatores impulsionam o desmatamento de maneira alarmante, colocando em risco não apenas a biodiversidade local, mas também contribuindo para crises climáticas e conflitos sociais. Principais impactos do desmatamento. A perda de biodiversidade é um dos efeitos mais visíveis do desmatamento. A Amazônia abriga uma das maiores diversidades biológicas do planeta, com milhões de espécies que muitas vezes ainda não foram sequer descobertas. A destruição de seu habitat natural coloca em risco essas espécies, podendo levar à extinção de muitas delas, o que compromete o equilíbrio ecológico global. O aquecimento global também está diretamente relacionado à destruição das florestas. As árvores desempenham um papel crucial na absorção de dióxido de carbono, ajudando a manter o clima terrestre estável. Quando são derrubadas, além de interromperem esse processo de sequestro de carbono, liberam o coacumulado, aumentando a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Além disso, o desmatamento provoca conflitos sociais, especialmente entre as comunidades indígenas e populações tradicionais, que dependem das florestas para sua subsistência. Essas populações sofrem diretamente com o avanço ilegal da agricultura, mineração e exploração madeireira em suas terras, o que muitas vezes resulta em violência, deslocamento forçado e perda de seus direitos territoriais. Medidas de preservação. Para mitigar os impactos do desmatamento, o Brasil tem adotado diversas medidas de fiscalização e controle. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, desempenha um papel essencial na fiscalização e na aplicação de multas contra aqueles que desrespeitam as leis ambientais. No entanto, sua atuação é frequentemente prejudicada por cortes orçamentários e falta de apoio político. Outra medida importante é a iniciativa de reflorestamento. Organizações governamentais e ONGs, como o projeto Desmatamento Zero, trabalham para restaurar áreas degradadas, com o objetivo de reflorestar essas regiões e recuperar parte da vegetação perdida. Esses esforços são cruciais para restaurar os ecossistemas locais e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas. Poluição ambiental e suas consequências. Outro tema recorrente em provas de atualidades e ambientais é a poluição. Este problema afeta tanto a saúde pública quanto os ecossistemas naturais, e pode ser classificado em vários tipos, incluindo poluição do ar, água, solo, sonora, luminosa e visual. Poluição do ar. A poluição atmosférica é amplamente causada por fontes como veículos automotores, indústrias e queimadas, que liberam grandes quantidades de poluentes como monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, NOx, e partículas finas no ar. Esses poluentes afetam diretamente a saúde humana, sendo responsáveis por doenças respiratórias como asma e bronquite, além de agravar problemas cardiovasculares. Nos grandes centros urbanos, como São Paulo, políticas públicas como o rodízio de veículos têm sido implementadas para reduzir a emissão de poluentes. Além disso, o incentivo ao uso de transportes públicos e bicicletas também faz parte das medidas para controlar a poluição do ar.